E aí, pessoal, tudo bem? Este vídeo aqui é mais um da série que estou fazendo essa semana. Virou uma playlist no canal. No finalzinho vai aparecer aqui um quadradinho com a playlist. Você clica lá, vê todos na sequência. Com a playlist de coisas que eu mudaria no beisebol para melhorar a questão da popularidade do esporte. Falo melhorar a questão porque a questão não é aumentar, é talvez seja manter, aumentar entre os mais jovens e então conseguir dar um novo fôlego para essa popularidade, que é uma popularidade que ainda é alta, se sustenta bastante, mas muito com base num público que já vai envelhecendo. Então eu dei sugestões de regras do jogo, 2 vídeos com sugestões de regras no jogo e um vídeo com sugestões em mudanças na gestão da liga para tornar a liga mais interessante. Agora tem mais 2 vídeos que eu vou fazer, que daí já não é tão mudanças de regras, são coisas mais amplas, assim, que eu acho que a liga deveria fazer, tá? Que não tem tanto a ver, tem mais a ver com da liga para fora, tá? Nem tanto da liga para dentro do campo ou para a liga dentro da sua organização, da liga para fora, tá? Esta primeira aqui é sobre como a Major League Baseball precisa se assumir um pouco mais a responsabilidade sobre a popularidade do beisebol como modalidade esportiva. Porque a Major League Baseball, claro, é a maior liga de beisebol do mundo, ele é disparada, a maior liga mais rica, né? E ela se beneficia diretamente se o esporte dela, o beisebol, for mais popular, for mais internacionalizado, tiver mais disseminado pelo mundo. Como a NFL em relação ao futebol americano, e como a NBA não é em relação ao futebol e nem a NHL é em relação ao hóquei no gelo, porque hóquei no gelo e basquete são esportes, por exemplo, que são muito fortes na Europa. E no caso do basquete, praticamente no mundo inteiro, ele é um esporte com uma popularidade bem grande. O beisebol, ele é muito popular em alguns países do Oriente, né, Japão, Coreia do Sul e Taiwan, principalmente, e em alguns países da América Latina, Venezuela, Cuba, Panamá, República Dominicana, México, Porto Rico e Nicarágua, e daí Curaçao também, né? No México, por exemplo, no México e no Panamá ele está atrás do futebol, mas nos outros países, e na Venezuela, não sei se eu falei, Venezuela também, nos outros países ele é primeiro colocado. Ainda assim são nichos, assim. E eu acho que a Major League Baseball precisa pensar na popularidade da modalidade, não só no mundo, mas dentro do próprio território americano. Como ela poderia fazer isso? Apoiando mais ligas alternativas, apoiando mais outras ligas. Aí eu não falo tanto, até acho que ela poderia apoiar um pouquinho as ligas da América Latina, ajudando a divulgar o beisebol de inverno que acontece na República Dominicana, na Nicarágua, na Venezuela, no México, em Porto Rico, em Cuba não dá para falar porque tem uma questão ali política de embargo econômico envolvendo, mas se não houvesse também poderia incluir Cuba nessa. Poderia apoiar essas ligas de inverno, até porque elas oferecem diversão e oferecem beisebol de bom nível durante o recesso da Major League Baseball. No Japão e na Coreia do Sul acho que não precisaria tanto, até porque são 2 ligas que já são bem resolvidas, são bastante populares nos seus países. O beisebol é o esporte mais popular nos 2 países, em Taiwan também não. Mas onde eu falo mais? Eu falo mais em alguns centros alternativos do beisebol e principalmente dentro do território americano. Dentro do território americano, o que o beisebol poderia fazer? A Major League Baseball, ela, neste ano, agora para 2021, fez toda uma revolução nas ligas menores, cortando 40 times. Então, 40 cidades que tinham times de ligas menores, que são, já fiz vídeo aqui sobre ligas menores, vai aparecer tudo aqui, vídeos referentes a coisas que eu mencionei aqui, tá? As ligas menores são como categorias de base, digamos. Os clubes são filiados aos times principais da Major League Baseball. É como se fosse o equivalente ao time B, ao time C, ao time D ou ao time E do time principal, que seria o time A. A Major League Baseball fez todo um redesenho ali, achou que não era funcional o modelo, redesenhou tudo e com isso acabou levando ao corte de 40 times, que acabou pegando mal para a liga como um todo, apesar de até ser compreensível um pouco a ideia geral de tornar o dinheiro investido nas ligas menores por parte dos times em algo mais direto e com um retorno mais claro.
cortar 40 times pegou mal. Porque são times de cidades médias e cidades pequenas. Então tem cidades pequenas de interior dos Estados Unidos que não tinham um time não tem um time profissional de basquete, não tem um time profissional de futebol americano, não tem um time profissional de hockey, não tem um time universitário importante. Então, basicamente, a diversão esportiva dessa cidade era um jogo de beisebol. E esse jogo de beisebol vai deixar de existir, pelo menos em 40 dessas cidades. Então, pegou mal. Eu até entendo a ideia, mas então como a Major League Baseball poderia compensar isso? Primeiro, ela, de alguma forma, ajudar a ligas independentes prosperem. Existe uma liga independente que a Major League Baseball até tem uma parceria técnica ali, que ela usa essa liga para fazer testes de regras. Mas ela poderia pegar algumas outras ligas independentes, ela poderia incentivar que cidades que não têm time e querem ter, se organizem em ligas independentes e ela de alguma forma até ajudar um pouco a promover essas ligas independentes. Por quê? Gente, porque você está renovando o público do beisebol nessas cidades. Então, e o beisebol é muito forte no interior dos Estados Unidos, né? Nas grandes cidades, o beisebol é muito forte em algumas grandes cidades, mas em geral é um ambiente que, por exemplo, o basquete já superou o beisebol na média, assim, né? Nova York ainda é beisebol, Boston ainda é mais beisebol, St. Louis também, Chicago um pouco mais beisebol também, mas assim, né, você pega Los Angeles já é equilibrado, você pega São Francisco, talvez o basquete por causa dos Warriors já tenha passado, em outras cidades passou, e no geral acho que o basquete já passou. No interior dos Estados Unidos, o beisebol ainda é muito forte. Então pegar e tentar renovar esse público ali. Então, aproveitar cidades em que o basquete não chega, em que o futebol americano não chega, e o beisebol chegava. Então voltar a ter esse beisebol ali. Então incentivar essas ligas independentes para que elas prosperem, para que elas sejam sustentáveis e para que elas consigam até ter um bom nível técnico ali, de repente, tendo um pouquinho mais de dinheiro, consegue contratar um jogador ali que às vezes é até bom, não tem mais espaço na Major League Baseball, mas pode ir lá, viria o equivalente a uma Série B, uma Série C do futebol brasileiro, né, que até consegue, às vezes tem algum jogador legal ali jogando. E essas ligas hoje não representariam um risco de virar uma liga concorrente da Major League Baseball, como foi no passado. A Major League Baseball, a Liga Americana, ela surge como uma liga independente que acaba virando uma liga concorrente da Liga Nacional e depois as duas se juntam para virar a Major League Baseball. Não há mais esse risco. Então deveria promover esse beisebol de interior com apoio a ligas independentes e apoio mais consistente às ligas menores, mas isso de alguma forma já existe, vamos ver se fica mais ajeitado. Mas tem mais coisa que eu acho que deveria fazer. Uma muito importante, incentivar muito o crescimento do beisebol universitário. O beisebol já é o terceiro esporte mais importante nas universidades, né, na média. É claro que cada instituição pode ter um ou outro mais forte ali, mas o futebol americano é o primeiro, o basquete é o segundo, o beisebol um abismo atrás é o terceiro. Incentivar o crescimento do beisebol universitário, porque o ambiente universitário é um ambiente que tem dinheiro, então a Major League Baseball talvez não precisasse botar muito dinheiro dela, talvez ela precisasse só fazer algumas coisas para ajudar a incentivar o beisebol universitário, mas é um ambiente que muitas vezes já tem o seu próprio dinheiro, já consegue se financiar, vai oferecer um beisebol de bom nível técnico. Além disso, vai ajudar no desenvolvimento de jogadores jovens e de repente tira até um pouco do peso das costas da Major League Baseball em relação ao desenvolvimento de atletas jovens. Além disso, tornaria o draft da MLB uma coisa muito mais importante como evento, porque quando as pessoas passam a conhecer os jogadores universitários, elas passam a ficar ansiosas para que seus jogadores, para que esses jogadores joguem nos seus times principais. E a universidade, o sistema universitário de esportes está espalhado em todo o país e tem torcedores de verdade, porque as pessoas torcem para os times da sua universidade. Então, seria uma coisa que a Major League Baseball poderia fazer. Como ela poderia fazer para promover isso? Bom, primeiro que ela poderia fazer é ajudar em negociação com a NCAA para a concessão de mais bolsas de estudos para os times, porque a NCAA ela não oferece bolsa de estudo para todos os jogadores que vão jogar beisebol universitário. Ela
oferece uma quantidade limitada de bolsas. Então, alguns jogadores têm bolsas, ou os que são melhores, os que não são melhores são jogadores, são estudantes comuns da faculdade, né? Se a Major League Baseball consegue negociar ali, ela de repente criar um fundo para pagar pelas bolsas restantes, para que todo mundo seja bolsista. Todo mundo sendo bolsista, muito mais gente pode acabar se dedicando ao beisebol universitário. Outra coisa que a Major League Baseball poderia fazer, mudar o esquema do draft. O draft ele é realizado no meio da temporada universitária, enquanto ela ainda está rolando, e muitas vezes os jogadores estão jogando e eles estão sendo draftados, e no meio da temporada. O draft da MLB tem um período perfeito para realizar, na parada do All-Star Game, em julho, porque a ação da liga para, então a liga não está tendo jogo, durante alguns dias, só tem o Home Run Derby na segunda, o All-Star Game na terça, na quarta e na quinta é folga. Então faz o draft nesses dias. Porque os times estão todos reunidos num lugar só, né? Pelo menos os dirigentes estão todos reunidos na cidade sede do All-Star Game. Então até mais fácil, você pode usar isso também como mais um atrativo para esse evento. As aulas da universidade já acabaram, então a College World Series e todos os torneios universitários já acabaram. Então você pode até levar esses atletas, claro, não considerando o cenário de pandemia, considerando o cenário que está todo mundo ok, pegar os principais e levar lá até para fazer, porque o cara já se mostra, o cara vai lá, que ele é draftado, ele já posa com a camisa, tudo. Isso é uma coisa que atualmente acontece dias depois, porque o jogador muitas vezes está em casa quando ele é draftado, e daí ele vai assinar o contrato lá na frente, né? Então fazer esse tipo de coisa. Você cresce o draft como evento, porque o draft hoje ele é um evento que está acontecendo e os times estão jogando, então a diretoria está lá decidindo quais são os jogadores que vão ser draftados e o pau está comendo no jogo. Agora não, você separa uma coisa da outra e o torcedor pode se focar. Hoje eu vou me focar no draft. Além disso, fazendo o draft em julho, as aulas já acabaram, eles podem ver, o público pode ver a College World Series já pensando em avaliar aqueles jogadores que estão aparecendo lá e pensando em qual jogador seria melhor para o seu time. Fala, nossa, a gente precisa de um arremessador, esse cara aqui de Vanderbilt arremessa pra caramba, hein? Eu quero ele. E a torcida começa a fazer pressão. Hoje não. O cara vai jogar College World Series, ele já tá draftado. Daí ele perde a graça. Então isso a Major League Baseball poderia fazer. Outra coisa que ela até poderia fazer também, fazer uma combinação ali para que, por exemplo, o dia da decisão da College World Series, a Major League Baseball não tenha jogo no mesmo horário. Então, abrir um buraco na tabela do beisebol e ter um dia vazio que não tem nenhum jogo, como a NBA faz no dia da final do March Madness, acho que seria um pouco complicado no beisebol. Mas poderia... Se bem que eu tenho aquela minha proposta de diminuir a quantidade de jogos da Major League Baseball que eu fiz num outro vídeo. Daí dava para abrir mais essa data para College World Series. Mas mesmo que não seja isso, combina ali com a da NCAA na hora de fazer o regulamento, que prevê que, por exemplo, o jogo será num determinado horário. Naquele dia, a Major League Baseball não faz jogos no mesmo horário, porque todo mundo pode ver a College World Series e daí você incentiva o beisebol universitário como evento, porque ele pode, em algum momento, até criar uma concorrênciazinha com a Major League Baseball em relação a dividir a atenção com o público, mas em longo prazo você está reforçando a paixão do público pelo beisebol, reforça a modalidade. Mais uma coisa em relação a... Agora fora dos Estados Unidos, a Major League Baseball ela faz um projeto muito legal na Austrália, a Australian Baseball League, a ABL, que é uma liga que a Major League Baseball apoia. E ela não banca, mas ela apoia. O campeonato acontece, tem um nível técnico digno, um nível técnico abaixo das ligas latino-americanas, abaixo das ligas do Extremo Oriente. Mas é uma liga de um nível técnico legal. Ela incentiva essa liga, ela ajuda até com planejamento, com a questão de organização dessa liga, e com isso também ela consegue dar apoio que alguns jogadores americanos que estão querendo se desenvolver, em vez de ir para a América Latina jogar, às vezes vão para a Austrália jogar. Ela podia fazer isso em mais pelo menos 2 lugares. No Brasil. Por que no Brasil? Porque é na América do Sul. Então, e porque ela já tem uma estrutura aqui no Brasil. A Major League Baseball ela cuida da questão técnica do centro de treinamento da CBBS em Biúna, no interior de São Paulo. Ela podia fazer o mesmo modelo com uma Liga Brasileira de Beisebol.
em que os jogadores até seriam pagos, seriam times brasileiros, mas não só com os brasileiros, mas você aproveitaria jogadores latino-americanos principalmente, mas americanos se quiserem vir também, né? Mas jogadores latino-americanos ou americanos que estão em fase de desenvolvimento e que às vezes não tem nível técnico para jogar na Venezuela, para jogar na República Dominicana, para jogar no México, pode vir para jogar no Brasil. É um passo anterior. Você tem uma liga de nível técnico um pouco mais baixo, mas ainda é um bom nível técnico. Ainda com os melhores jogadores do Brasil eventualmente disponíveis, tirando os que eventualmente estejam na Major League Baseball e na Liga Japonesa, você consegue um bom campeonato que vai ter um apoio ali, que a liga vai pagar as contas básicas, que em dólar, que em real vai ficar bem barato para a liga que fatura em dólar. E fazer uma dessa na Europa. E daí na Europa, o ideal seria fazer uma na Holanda ou na Itália, que são os dois países que têm o beisebol mais desenvolvido da Europa. Ou então fazer uma liga multinacional na Europa, pegando times de diferentes países, mas tudo mais ou menos próximo. Não dá para inventar muito, porque tem que ter deslocamentos curtos. Você, por exemplo, bota 2 times na Itália, bota um time na França, 2 times na Alemanha, 2 na Holanda e talvez um no Reino Unido. Então, assim, uma coisa geograficamente próxima. Não adianta de repente colocar um em Portugal ou na Rússia, porque encareceria muito a liga e assim, não tem para tanto. Porque ajudaria, por exemplo, a atrair os talentos europeus que podem surgir, ajudaria a aumentar a popularidade do beisebol na Europa, fazer o beisebol se tornar um esporte mais presente no dia a dia. Hoje, a Itália e a Holanda são os mais fortes, então se tivesse que escolher seria um ou outro, ou os dois. Agora, podendo fazer um pouco maior, se puder fazer um pouco maior, pega a Alemanha e França e o Reino Unido, talvez já desse para fazer uma coisa bem legal com viagens de trem, por exemplo. Dá para fazer uma liga ali semi-profissional, ali com um período curto de disputa, daria para fazer uma liga legal. E a última coisa que a Major League Baseball deveria fazer para incentivar a popularidade do esporte beisebol, e aí nos Estados Unidos de novo, voltar para os Estados Unidos, apoiar uma liga feminina. Aí você tem 2 caminhos. Daí assim, daí não me faz tanta diferença qual caminho a Major League Baseball seguiria, tá? Ela tem 2 caminhos. Ou apoiar uma liga de softball feminina, já existe a NFP, é uma liga de softball profissional, mas é uma liga bem pequena, que tem pouco apoio, tudo. De repente a Major League Baseball encampar essa liga. Ela assume a gestão como a NBA, quando criou a WNBA. Então a Major League Baseball pode assumir essa liga de softball, apesar de tecnicamente o softball ser uma outra modalidade, ela tem muita similaridade com o beisebol, então o público que gosta de um tende a gostar do outro, para desenvolver essa liga feminina. O softball feminino é muito forte nas universidades, é a segunda modalidade feminina com mais popularidade no esporte universitário, perdendo só do basquete feminino. Não tem futebol americano feminino na universidade. Então, tem muita garota que joga softball em alto nível nas universidades. Só que essas garotas não têm onde jogar quando elas se formam, porque tem uma liga profissional pequenininha e só. Então, se de repente a Major League Baseball apoiar a criação de uma liga de softball profissional, com isso, ela aumenta a força com o público feminino, ela também aproveita muito o talento ali e mostra como o beisebol é um esporte mais universal. Outro caminho, ela criar uma WMLB, né, uma liga de beisebol feminino profissional, como é o modelo da WNBA. Né? Então daí ela pode pegar times de beisebol profissional, de beisebol feminino, e daí, mas mulher joga beisebol, joga um beisebol cada vez melhor, existe Copa do Mundo de beisebol feminino, é uma modalidade bem legal, porque o estilo de jogo, como não tem tanta potência, assim, tem menos home runs, mas o jogo corrido é muito mais constante, assim, é um jogo bem legal, de bom nível técnico, e muitas jogadoras, inclusive da seleção americana, por exemplo, são jogadoras de softball, que elas gostam mais de beisebol, mas por quê? Elas, na hora de conseguir uma bolsa universitária, a bolsa é de softball, porque o softball que é forte na universidade, elas tiveram que abandonar o beisebol para ir para o softball, mas quando montaram uma seleção americana para o Mundial, elas se apresentaram para jogar beisebol feminino. Então,
criar uma WMLB. E daí você pode até fazer umas coisas interessantes, como, por exemplo, colocar os times em algumas das cidades que você tirou time nas ligas menores. Ou então, botar os times para jogar nos estádios da MLB também. Sim, talvez seja muita coisa, mas então bota para jogar em versões femininas de alguns times, como a WNBA fez. Não usou o mesmo nome, mas usava nomes meio parecidos, né, para criar essa ligação. Então, pode pegar times representando as grandes cidades como uma versão feminina dos times que já existem masculino, ou criar times novos e de repente buscar cidades em que, por exemplo, o beisebol não está tão fincado porque não tem um time tão forte e de repente dar um time lá. Pegar times cidades que, por exemplo, tem times no AAA, que é o nível mais alto das ligas menores, e não tem times na Major League Baseball, mas são cidades grandes, com muito público. Indianápolis, Nashville, Portland, Nova Orleans, Charlotte, Las Vegas, Louisville, San Antonio ou Austin, no Texas, daí as duas também, né? Oklahoma City, Salt Lake City, Sacramento. Tem um monte de cidade americana que não tem time na Major League Baseball. E poderia ter, daí você pode botar ali, você pode criar a WMLB nessas cidades também, né? E à medida que a modalidade vai pegando, você vai passando ela para de repente você começa a transferir alguns times para cidades maiores. Tudo. O importante é mostrar que o beisebol é um esporte mais amplo e pegar o público que às vezes você não está atendendo. O público feminino do beisebol gosta de beisebol, mas gosta porque aprendeu a gostar tudo, mas assim, não se vê em campo. E aí pode se ver. Acho que a MLB podia fazer tudo isso ali. Dinheiro para isso tem. Não são medidas tão caras, porque muitas não é medida de financiar muito. Algumas ali, tipo uma criação de liga na Europa, uma liga no Brasil, teriam financiamento, mas não seria um financiamento tão alto assim. Até porque seriam ligas curtas, não seria liga de 6 meses de disputa. Seriam ligas curtas. Aqui no Brasil, a liga teria que ser regional, né? Você faz uma liga ali, você bota time em São Paulo, Paraná, no máximo Rio de Janeiro e Minas Gerais. Você faz pequeno e se a coisa vai pegando, você vai ampliando, né? Você tem que seria mais ou menos assim no começo. Muita viagem de ônibus, por exemplo, né? No caso do aniversário, seriam só medidas assim que você faz que ajudem a destacar mais o que acontece lá nas universidades. Você também pode usar todo o seu aparato de mídia, né? A MLB tem um canal de TV, a MLB Network, que poderia transmitir alguns desses campeonatos. Ela até transmite um ou outro. Ela transmite a Série do Caribe. Hoje já transmitiu a Série do Caribe, né? Agora não transmite mais. Mas poderia aproveitar a sua rede de TV, suas redes sociais ali, para também divulgar o que acontece nos outros lugares e divulgando de forma mostrando como o beisebol é um esporte internacionalizado. Não dá para dizer que ele é globalizado, mas internacionalizado ele é, e que tem muito beisebol de bom nível sendo disputado em outros lugares, e mostrar para as pessoas como é um esporte divertido que pode ser jogado de várias formas diferentes, e por isso renovar o público dessa maneira. Tá bom? O vídeo de amanhã eu vou falar mais uma outra coisa que eu já mencionei um pouco nos outros vídeos, vou fazer com mais ênfase, que eu acho que é uma coisa muito importante para incentivar a popularidade do beisebol, que é trabalhar melhor as personalidades dentro da modalidade. Depois, na terça-feira, né, encerrando esse ciclo de 7 dias seguidos com vídeos aí de beisebol, tem a live. A live de terça-feira vai ser temática sobre a Major League Baseball. Sobre beisebol, vou dar os meus palpites para a temporada, abrindo, e depois vou ficar respondendo perguntas de vocês com dúvidas só sobre beisebol. Não vou falar de outro esporte, tá bom? Mas é isso, então. Se gostou do vídeo, dá joinha. Não gostou, não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês fariam. Se vocês quisessem uma liga brasileira, como seria a liga brasileira que vocês fariam ali com o apoio da Major League Baseball. E se você não viu os outros vídeos da playlist, tá aqui. Tá bom? Tchau, tchau.